Bom dia. Bom dia, tudo bom? Foi até tarde ontem você. Vou variar, E eu né? comecei muito cedo também. Eu já vi praticamente 24 horas, né? O É, dia. eu acho que o nosso site funciona o tempo todo. Da Bom, plantão. bom, a notícia que a gente tem que dar hoje, eu acho que aos leitores a respeito de nós mesmos, não querendo também ser muito autorreferentes, né? Mas agradecer. O mês de março, no mês de março, depois de 3 meses apenas de funcionamento, a gente ultrapassou os 15 milhões de page views e 700 mil leitores por mês. Parabéns, Diogo. Parabéns, Mário. Vamos E ver quanto parabéns, dura. e parabéns aos nossos leitores. Bom, pelo menos a gente provou que a gente sabe fazer, né? É, a gente sabe fazer. Ou pelo menos, não só que a gente sabe fazer, mas que os leitores nos apreciam, que também é importante. Porque muitas vezes você pode até saber fazer, mas as pessoas não gostam de você, né? É. Enfim. Bom, E dito isso, vamos lá. vamos lá. Ontem à noite eu ouvi essa ida dos deputados e acho que tinha senador também no meio, não só deputado, né? Ao Janot para ver se ele empurrava essa investigação Foram adiante. só os deputados que foram lá pressioná-lo em relação àquele agravo que eles fizeram Uhum. para que a Dilma Rousseff, baseada na jurisprudência do STF, fosse investigada, só investigada, e caso fossem encontrados elementos de culpa, processada depois que saísse da presidência. Uhum. Aí eles foram até o Janot, como a gente noticiou, e ontem também, com exclusividade, a gente teve a notícia antes. Quando eles chegaram lá, o Janot já havia enviado ao Teori Zavascki o parecer dele, né, sobre essa possibilidade, e disse que, ainda que fosse possível investigar a Dilma, ou seja, ele aceita a possibilidade do tal do artigo 86, parágrafo 4, né, de que, apesar de estar escrito lá que é o presidente da República não pode ser investigada por fatores alheios ao exercício do seu mandato, que, como há uma jurisprudência, ela poderia. Porém, no que ele esbarrou? Na falta de elementos, isso eu estou falando o que o Janot disse, Sim. a falta de elementos para abrir uma investigação contra Dilma. Na verdade, o que ele tem na mão o que ele tem de verdade na mão neste momento, o Janot, eu estou dizendo, não o que nós sabemos até. O que o Janot tem neste momento é uma denúncia de que o Pallotti foi pedir 2 milhões para a campanha de 2010 e não se sabe se deu, se não deu, se esse dinheiro saiu, se não saiu. Mas é óbvio que a coisa cresceu muitíssimo de lá para cá. Muitos dos depoimentos e das provas que estão sendo recolhidas não foram ainda anexadas ao processo que está em Brasília. É importante, num processo judicial, e etapa desse tamanho, etapa por etapa, para pegar a Dilma, você tem que pegar antes dela o Duque, Vacari, você tem que ir subindo na escala, como disse o Lula, degrau por degrau. O que eu ouvi foi exatamente isso. Não foi da parte de quem foi pedir essa coisa ao Janot. Não houve uma condenação ao Janot dizendo deu para trás. Aí teve gente que escreveu assim, vocês foram enganados pelo enganou. Eu entendo a frustração, nós estamos também frustrados. Agora, o fato é aquilo que você falou. O cara, ele é procurador, ele age na esfera judicial, né, na esfera da investigação. Com os papéis que ele tem na mão neste momento, não é que ele possa ligar para o procurador em Curitiba e falar, tem mais alguma coisa aí? Não é assim que funciona, né? E você ouviu, eu ouço de uma parte, você ouve da outra, e você ouviu da parte dos procuradores, nós chegamos a publicar isso, da Lava Jato. Eles têm absoluta confiança no Janot. Então, confiança. Ele falou, o procurador com o qual eu falei disse 110%. 110%. Isso foi confirmado por uma outra pessoa que faz parte da Lava Jato. Então, assim, o que não dá, veja, nós não somos contraditórios. Eu acho que a contradição é o seguinte, a contradição é exigir do Rodrigo Janot e do Sérgio Moro que entrem desvairadamente
com uma investigação que pode resultar num desgaste político para o impeachment. Na verdade, o país inteiro tem de investigar esse troço. A imprensa não deu um furo até agora que não tenha passado pela magistratura, por Curitiba, pela Lava Jato. Tudo é o que Só deixa eu explicar qual é a contradição. Você entende? Que eu acho que as pessoas ficam confusas quando elas leem ou ouvem as pessoas. E eu gostaria de tentar dar uma ordem no pensamento. Né? Todo mundo quer que a Dilma saia. Isso é fato consumado. Pelo menos nós queremos. Os nossos leitores... Desde o primeiro dia. Nosso primeiro post era: a gente quer derrubar essa mulher. Exatamente. Só que na esfera judicial, não dá para exigir na esfera judicial uma coisa, porque na esfera judicial é formal, requer que passe por... precisa inculpar o vacário, precisa encontrar prova, etc, etc. Não dá para exigir isso do Janot. E, ao mesmo tempo, na parte política, você jogar água na fervura e dizer, não é o momento do impeachment, é o momento de fazer um governo de união nacional. Ô, Dilma, você se afasta... É exatamente isso que você está dizendo. Porque a questão está na mão deles. É um escândalo. A gente pôde falar no dia 1º de janeiro que nós queríamos impeachment, baseado no que nós já sabíamos. Não é uma questão. A gente não está no tribunal, a gente não está com o martelinho na mão. E que foi fornecido, tudo isso como você falou, tudo que a gente sabe, gente, atenção, tudo que a gente sabe foi fornecido pela Operação Lava Jato, comandada pelo juiz Sérgio Moro e pela força-tarefa que está em Curitiba, sob os auspícios do Rodrigo Janot. Essa é a verdade. Certo? Agora, na esfera política é que a coisa não está acontecendo, vamos convir, porque é um processo. O processo político, é preciso que eles entendam que o processo político independe do processo jurídico. O processo político diz assim: esta presidente, apesar de não haver indícios ainda criminais da participação dela, ela não tem mais moral. Claro. Ela não tem mais moral para seguir adiante. Mas todos os órgãos do Estado, todos os órgãos independentes, todo mundo devia estar investigando essa história. É tão grande. Neste sábado, a Isto É publicou essa matéria de que as consultorias do Palocci podem ter rendido 100 milhões de reais ao PT. 100 milhões de reais. Onde é que está isso daí? Titulão, primeira página, todos os dias. Se a gente não for atrás desse negócio, é uma desmoralização para o país, da qual ele não vai se recuperar. Claro. Agora, a parte política... Atenção, vou lembrar outra vez, a gente fica aqui lembrando as coisas, que o que havia contra o Collor não era um indício, entendeu? Era assim, um indício que o motorista levava cheque, havia um cheque, mas não era assim, do ponto de vista legal, não era o suficiente, do ponto de vista jurídico, não era suficiente, certo, para atribuir culpa ao Collor. E, no entanto, ele sofreu impeachment. Renunciou antes, mas sofreu impeachment. E depois, ele foi absolvido. Claro. Entendeu? E pego pela Lava Jato. Exato. E pego pela Lava Jato. Então, assim, o que eu quero dizer é que o que a gente tem que forçar, ir para a rua no dia 12 de abril, não é? É para exigir dos políticos que entrem com um processo de impeachment, porque esse governo está podre. E a cada dia que passa, vão surgindo essas provas produzidas, no bom sentido, né, ou descobertas, pela Operação Lava Jato, da qual, queiram ou não, o Janot faz parte. Mas a gente não pode ficar só a reboque a CPI da Petrobras, continuar ouvindo a Graça Foster dizendo as baboseiras dela, não adianta nada. Eles, obviamente, têm de ir atrás de telefone, cruzar os dados, conta bancária. Esse é o trabalho importante que tem de ser feito. É uma investigação a fundo, tem que ir de sola em cima Agora, o processo político do partido. O processo político é esse, quer dizer, o PT, a questão até extrapola a Dilma. Claro. O PT, atenção, o partido pode conviver com uma organização criminosa com registro partidário? É isso? Não pode. Então, essa é a questão política. Então, como não pode conviver com uma organização criminosa com registro partidário,
Tem de extinguir esse troço, tem de acabar com esse troço. Tem que acabar com esse troço e tirar o presidente que está lá. Né? Mas esse é um processo político, caramba. Político. Se as pessoas acharem que é o Rodrigo Janot ou qualquer outro que estiver lá que vai tirar Dilma Rousseff, esqueçam, não vai tirar nunca. Não, são 2 milhões de pessoas no dia 12 de abril, podem dar um belo impulso. Sobre isso não há a menor dúvida. Isso não Exatamente. Então, agora, os caras vão para a rua, certo? Porque, assim, o que acontece agora? Também tem um outro lado, que é um lado... Desculpa me alongar aqui, mas eu acho importante explicar às pessoas. Que tem um jogo ali, que é o seguinte. Se você é um advogado, e no fundo, o que o Janot é? Ele é um advogado, certo? Ele está ocupando uma posição da República, mas é uma posição de advogado, certo? É um procurador que defende interesses do Estado. Ele é um advogado do Estado. Junto com o advogado-geral da União, ele é um advogado, tá tudo bem, tem lá suas especificidades diferentes do advogado-geral da União, mas ele é um advogado. Nenhum advogado, e todos os advogados que porventura estiverem nos ouvindo, entra com uma ação sabendo que vai perder. Ele quer ter uma porcentagem mínima de chance de sucesso, certo? É isso que é. O que está acontecendo? O Teori Zavascki, apesar da jurisprudência do tribunal, atenção, o Teori Zavascki poderia ter encaminhado isso para o plenário, o pedido dos advogados, dos deputados. Então, o que ele fez, o truque dele? Não, eu vou mandar isso para o procurador. Aí jogou a batata para o Janot. Aí, agora é a segunda chance do Janot. Tá, a gente disse que era uma segunda circunstância, é mesmo. Só que o Janot olha aquilo e fala assim, bom, eu não tenho, e não é que ele tomou essa decisão sozinho, não, tá? Porque eu sei que não, me foi dito que não. Ele ouviu os caras da Lava Jato e disse, e eu pedi abertura de investigação contra Dilma. A gente já tem elementos suficientes para isso? Porque não adianta a opinião de jornalista, a minha opinião, a sua opinião, a opinião de qualquer um. Tá? A opinião de jornalista não vale nessa hora. O que vale é a opinião do juiz e dos procuradores. O que foi dito a ele? Não temos. Aí ele fala, bom, agora então eu... Está sendo construído, é lógico. Desguarnecido disso, eu peço abertura. O cara recusa, porque caberia ao Teori recusar isso, e eu fico de palhaço na história. Não. Então, eu devolvo para o Teori, certo? Digo que, apesar da jurisprudência de que ela pode ser investigada, a gente não tem elementos para isso, que é a verdade. E eles que se virem. Agora, o que disse o Janot para os deputados? Eu disse, só que eu acho que o Teori poderia levar isso para o plenário, para ser julgado. Porque, agora, o Teori vai fazer isso? A chance é remota do Teori fazer isso. Quem está querendo? Quem vai contar com o STF neste momento? Ninguém conta com o STF. O Teori que é hiperpolitizado, hiperaparelhado, ninguém conta com esse negócio. Ele tem que passar por cima de STF. O Teori quer assar uma pizza. Agora, não pode atribuir a culpa, que é do Teori, que aí sim entra também um processo político no STF. O STF tem uma dimensão que é política, porque é um tribunal constitucional, é diferente. O outro não. Enfim, essa é uma questão complexa, não significa uma derrota, porque os fatos estão aí, eles estão se avolumando cada vez mais. Não está falando muito, mas é isso que você falou. Tem que ir para a rua dia 12, tem que ir para a rua sempre que for possível. Não sobrou mais ninguém. Que ninguém mais está ouvindo o que a gente está falando, então não adianta nem como. Não, está ouvindo sim, porque as pessoas gostam também. Ô, Diogo, bom trabalho, parabéns pelos 15 milhões, parabéns para nós. Parabéns pelos 7,5, então, 7,5 e 7,5. 7,5. Não, e aos leitores todos, muito obrigado. Né? Lógico. Um abração. Tchau. Tchau.